A memória mais vivida da minha infância não foi assim muito boa. Porque eu andava na escola e não consigo concluir aquilo que eu queria. E o que é que sonhavas ser quando eras criança? Como uma pessoa normal, eu quando andava na escola, atingi o 3º grau e tiraram-me da escola para ser pastor. E foi para onde eu fui. Entretanto, depois fui crescendo e consegui entrar para uma fábrica onde fui operário fabril. Até chegar à altura de eu ir para a tropa. Entretanto, depois fiz a minha vida militar, onde estive na Guiné. Também não correu muito bem, porque tive que ser evacuado 2 vezes. Mas pronto, por fim, lá consegui. Onde consegui também fazer o 2º grau que me faltava, para as perspectivas que eu tinha de vida, onde tirei a minha carta de condução. E depois, a partir daí, voltei a ser operário fabril. Entretanto, a vida era difícil aqui em Portugal. Emigrei para Angola, depois de me ter casado. E depois aí existi várias profissões. Onde fui caixeiro viajante, fui motorista. Depois proporcionou-se tirar o curso de instrutor. E a partir daí, portanto, acabei por ingressar no ensino da condução automóvel, onde estive 40 anos e, graças a Deus, atingi o topo da carreira, onde fui diretor técnico. E foi daí que eu depois me reformei. Comparando a tua infância com as crianças de hoje em dia, qual é que achas que é a maior diferença? Toda a diferença. Na altura era difícil, não conseguíamos comer aquilo que queríamos, não tínhamos aquilo que têm hoje as crianças, nem o carinho que têm as crianças hoje em dia. Eu citei há bocadinho que vi evacuado 2 vezes, uma delas foi por um acidente que tivemos, e são as memórias piores. De resto, pronto, tenho aqui algumas fotografias em que participei em acidentes de aviação, de aviação, perdão, onde guardo aqui algumas memórias deste tempo, como por exemplo esta fotografia em que o avião foi atingido no mato
e avariou o trem de aterragem e conseguiu aterrar, chamavam eles na altura de papo. E está aqui a fotografia e o meu serviço era já, portanto, dar assistência. E claro, tenho aqui outras, quando foi a minha recruta. Depois tenho aqui da tropa, é mais ou menos isto que eu guardo, inclusivamente eu não era como sou agora. Tenho muita saudade desse tempo, pois tenho. Mas é o que é. Claro, nós estávamos num clima de guerra, tinha algum receio, pois com certeza, embora eu estivesse num ramo das Forças Armadas em que não andávamos propriamente no mato, estávamos mais ou menos num sítio fixo, mas tinha algum receio, claro. Porque a vida era difícil, aqui ganhávamos pouco, era um ordenado que não dava para nada. E como muitos emigraram para a Europa, para a França, para a Alemanha, para outros sítios, eu como tinha estado em África, gostei da África e olha, aventurei-me, fui sem emprego, comprei um bilhete de barco, que ainda me recordo que custou 6.000 escudos naquele tempo, e vou eu com uma mala na mão, sozinho, para Angola. Pronto, e a minha vida começou, a partir daí, a ser diferente para melhor. Olha, as melhores memórias, estou aqui com a tua avó. E aqui, como éramos muito jovens ainda, numa praia, que é uma ilha, que é a Ilha de Mossul. E pronto, a vida foi-se fazendo. Angola era diferente para melhor. Era tudo mais evoluído. O relacionamento das pessoas era muito diferente do que era aqui, porque lá as pessoas ajudavam-se mutuamente. Havia uma relação de proximidade, enquanto aqui havia preconceitos. As pessoas mais ricas procuravam espezinhar por vezes as pessoas que eram mais, que estavam na sociedade numa classe mais baixa. E porquê é que em Angola decidiste tirar o curso de instrutor de condução? Foi por um acaso. Eu fazia a vida de motorista, que era difícil, tinha que andar por vezes em sítios de Angola que eram difíceis, não só pela guerra, mas pelos próprios caminhos que tínhamos que andar, eram difíceis, eram em terra, depois havia chuvas torrenciais, a gente ficava atolado e não conseguia sair dali, tinha que ter ajudas. E depois, por um acaso, encontrei-me com um senhor que tinha uma escola de condução, estávamos a resolver um problema igual. Ele teve um furo e eu tive outro, e começámos a conversar e tal, e ele falámos e sugeriu que eu tirasse o curso de instrutor. Desempreguei-me, algum dinheiro que tinha junto tive que o aplicar, porque tive que me deslocar para 300 km e felizmente consegui. E depois, a partir daí, a vida modificou-se para melhor.
Tenho boas recordações, conheci pessoas de todas as classes, convivi com pessoas muito diferentes umas das outras e era aliciante ensinar. Em algum momento pensaste em desistir ou tiveste medo de perder o que conquistaste? Não, nunca tive. Amor foi a tua avó. E como é que a conquistaste? Foi um bocado difícil. Tinha os pais que eram muito rígidos, não davam muitas liberdades. Mas consegui, era difícil naquele tempo. Namorarmos não era como é agora. Conseguíamos namorar a 100 metros um do outro ou mais. E depois por cartas e por pessoas intermédias que faziam a nossa ligação, exatamente para ela não sofrer também. E o que é para ti o amor? É a coisa mais importante da vida. A melhor coisa que me aconteceu foi ter uma filha que é a tua mãe. Que é das coisas mais importantes que temos. Já pensaste na morte e tens medo? Quer dizer, pensar, toda a gente pensa. Mas tenho algum receio. Porque viver e com o amor nem toda a gente consegue. Deus também me ajuda, que eu tenho fé. E é aí que eu vou buscar a minha força. Quem sou eu sem máscara? Uma pergunta um bocado difícil. Mas sou uma pessoa simples. Não sou rancoroso, não guardo rancor a nada.